foco. Vamos começar. Meu nome é Andrés Velasco. Eu tenho a honra de moderar esse painel final sobre a palavra que começa com a letra L, liderança. Eu gostaria de apresentar os nossos colegas aqui panelistas. Cândido Bracher, ele é CEO do Banco Itaú, em São Paulo. Paul Bullock, CEO, na verdade, diretor do Conselho da Nestlé, uma grande multinacional. Maria Cristina Frias, jornalista, membro do Conselho e colunista do jornal Folha de São Paulo, um jornal muito influente aqui do Brasil. E também na América Latina. Alejandro Ramírez, um importante empresário mexicano, muito importante no setor de cinema, fundador e CEO da Cinépolis. E, finalmente, temos Luísa Trajano e Nguyen Woods. A Luísa é presidente do Magazine Luiza, no Brasil. Nguyen Woods é reitora da Blavatnik School of Government, da Universidade de Oxford. Vamos tratar de liderança. Eu queria começar contando uma história. Eu venho do Chile e há alguns anos, no meu país, houve uma pesquisa com a seguinte pergunta: qual é a profissão, o papel, o emprego que você mais admira? No Chile, ganhou de longe, 42% são os atores e as atrizes de novela. Em segundo lugar, os jogadores de futebol. E isso foi antes da gente ganhar da Argentina 2 vezes seguidas, hein? Desculpa, eu não pude evitar. Os jornalistas ficam ali no meio do caminho, isso é uma boa notícia. Os professores universitários, economistas também ali no caminho. E lá no final, líderes, business leaders, 10% approval. Church leaders, 7% approval. Religiosos, os membros do parlamento são os últimos, 4% de aprovação. Eu li isso, eu estava planejando justamente me candidatar ao parlamento, não fiquei muito feliz. E não escondi essa pesquisa da minha família, principalmente da minha mãe, que não gostou muito da ideia da minha candidatura. Bom, a liderança, claramente, no setor privado, público, nos negócios, é muito desafiadora hoje. Paul Valéry dizia que o futuro não é mais o que costumava ser e a liderança não é mais o que costumava ser. Os desafios são muitos. A gente vive numa época em que, no mundo como um todo, e especificamente aqui na América Latina, a confiança nas instituições, nos políticos, caiu brutalmente. A confiança na democracia também caiu brutalmente. Muitas pesquisas mostram isso, e isso é razão para preocupação. Existem novas dimensões de liderança que finalmente estão sendo consideradas. Acho que esse mesmo painel há 10 anos, no Fórum Econômico Mundial, teria sido apenas com homens. Hoje não é. Mas não vamos nos enganar em muitas dimensões da vida. Nós estamos muito distantes de ter lideranças que representem a maravilhosa diversidade da nossa sociedade, no setor privado e público. Houve muita mudança no setor de imprensa, nós todos estamos alerta 24 horas por dia. Isso também traz muitos desafios. E, na América Latina, estamos em época de eleições. O populismo está tendo mais peso em alguns países e caindo em outras. Estamos tentando recuperar o crescimento econômico sustentável e tudo isso oferece grandes desafios aos líderes. Vou começar com o Alejandro. Alejandro, você vem do México, um país em que todos esses problemas existem e tomam até esteroides. Vocês enfrentam uma série de problemas de credibilidade. O que as empresas estão fazendo e o que as empresas deveriam estar fazendo nesse sentido? Obrigado, Andrés. Como você disse, todas essas coisas estão presentes no México. Atualmente, nesse processo eleitoral, a gente está tendo a maior eleição da história do México. São 3.000 cargos públicos que serão renovados este ano, incluindo a presidência, Senado, a Câmara, 9 governadores estaduais e várias prefeituras.
O contexto é justamente de baixa confiabilidade, baixa credibilidade. Uma pesquisa publicada há algumas semanas no grande jornal mexicano mostra que todas as instituições perderam credibilidade. E as que têm mais altas credibilidade são universidades, a igreja e o exército. Na camada média temos comissões de direitos humanos, a imprensa impressa. Depois, com baixa credibilidade, temos bancos, televisão, a Suprema Corte do país, o Senado, o presidente, a polícia, a Câmara dos Deputados, os líderes sindicais e os partidos políticos. Eles estão no fundo dessa lista, no final da lista. A taxa de aprovação da presidência é de 21%, muito baixa. E essa baixa de credibilidade caminha de mãos dadas com a percepção de que as coisas pioraram. Eu não sei se vocês viram um estudo que foi publicado pelo Pew Research Center no final do ano passado. O estudo perguntava às pessoas de 50 países: as coisas melhoraram ou pioraram em comparação com 50 anos atrás? Os países no topo da lista foram Vietnã, Índia e Coreia do Sul. Cerca de 88% da população acredita que a situação melhorou em relação a 50 anos atrás. Mas lá embaixo dessa lista temos a América Latina. No Brasil, por exemplo, só 35% dos brasileiros acham que estão melhor do que estavam há 50 anos. No Peru e na Colômbia, só 27%, 29%. E lá embaixo da lista, no México, apenas 13% dos mexicanos acreditam que as coisas hoje são melhores do que eram há 50 anos. E a Venezuela está em último nessa lista. Apenas 10% da população vê as coisas melhores. Por que isso acontece quando, em muitos sentidos, a América Latina fez tantos progressos e tantas melhorias em vários indicadores, né? No meu país, o México, o PIB per capita há 50 anos era 1/3 do que é hoje. A expectativa de vida era 14 anos mais baixa há 50 anos do que era hoje. Mortalidade infantil caiu, analfabetismo caiu. Mesmo a pobreza, de acordo com o Banco Mundial, também caiu em 78%. Então, há uma dissonância entre a percepção das pessoas e a realidade. E eu acho que essa dissonância está relacionada à falta do Estado de Direito. O problema na América Latina é que somos 8% da população mundial e temos 40% dos homicídios do mundo. E das 50 cidades mais violentas do mundo, 42 estão na América Latina. 2 estão no México, 17 no Brasil, 3 na Colômbia, 5 na Venezuela, 4 na América Central e 2 no Caribe. Isso está relacionado com uma política de combate a drogas que fracassou. É como se a gente estivesse pedalando numa bicicleta que não anda para frente. A gente está combatendo as drogas da mesma forma há 50 anos. E é evidente que essa política não está funcionando. No México, por exemplo, embora haja ou tenha havido reformas durante o atual governo do presidente Peña, houve uma reforma para educação, trabalho, concorrência, a percepção. Bom, a taxa de aprovação dele é muito baixa por causa da percepção de corrupção e também por causa da violência no país. Nesse contexto, as pessoas estão dispostas a votar no desconhecido. É isso que a gente está enfrentando agora. As pessoas estão dispostas a votar em candidatos que vão contra o sistema, que prometem que são capazes de resolver tudo, embora não tenham estratégias políticas sólidas. E algumas estratégias são até assustadoras. O principal candidato agora nas pesquisas, ele anunciou que quer reverter a reforma na educação, que é fundamental. Ela inclui novas avaliações. Ele também quer desfazer a reforma nos partidos. É como se a gente voltasse a um nacionalismo econômico. Então, o que a comunidade empresarial pode fazer? Bom, se a gente conseguir trabalhar em 2 frentes, seria bom. Reforçar o Estado de Direito, acho que isso é principal, e trabalhar pelo crescimento econômico. A gente dedicou muita atenção a obter a parte macroeconômica da forma correta, baixar a inflação, ter as políticas certas, mas talvez a gente não tenha feito o suficiente para reforçar o Estado de Direito e para fazer políticas complementares que incluam as pessoas que foram deixadas para trás. Muito obrigado, Alejandro. Agora vou pedir aos colegas que falem brevemente para que todos tenham tempo e depois a gente vai abrir para perguntas da plateia.
Maria Cristina, Luísa Trajano, quem gostaria de falar? Uma imprensa livre, é claro, é fundamental para a democracia. E na América Latina a gente tem uma imprensa muito mais vigorosa do que tinha há 20 anos. Acho que isso é motivo de comemoração. Mas a imprensa também está sendo desafiada, né? Nós temos fake news, a pós-verdade, etc. No Brasil e na América Latina, como é que a gente tem uma imprensa investigadora que contribua não apenas para essa batalha de curto prazo, mas também para uma visão de longo prazo, uma visão mais serena dos problemas do país? Será que as duas coisas podem conviver ou é impossível? Então, combinamos de falar em... Eu acho que é um desafio, eu acho que para a mídia e para todos nós, eu acho que nós temos que diferenciar fake news de informações distorcidas. Fake news são aquelas informações criadas de uma forma a prejudicar alguém, a obter um ganho financeiro fácil, a ter um uso político não claro. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que elas representam um risco para a democracia, também é um risco a gente tentar tutelar, e agora, num período eleitoral, a gente esperar que a justiça eleitoral seja muito protetora. Há uma tendência no Brasil, e talvez em alguns países latino-americanos, de um excesso de proteção, como se os eleitores fossem inocentes, fossem indefesos, vulneráveis. Eu acho que o eleitor deve ser exposto a todo tipo de reflexão, e eu acho que é um processo de amadurecimento em relação a essa distorção de notícias, que de resto sempre existiu, muito antes do advento da internet. É lógico que agora ganhou uma velocidade, um volume inauditos, mas isso sempre existiu. Então, eu acho que faz parte de um aprendizado crescente do eleitor. Também acho perigoso a gente esperar que um duopólio, como é hoje Google e Facebook, façam eles esse controle das informações. Eu acho que a sociedade não deve delegar a quem não tem um compromisso com a democracia e nem a expertise de ver o que é uma notícia bem apurada, com método e critérios e credibilidade do que não é. Essa é uma tarefa do jornalismo profissional ainda. Luísa, on that point, but also Alejandro... Luísa, nesse ponto, mas também Alejandro, espero que vocês todos interajam. Mas eu suponho que o Alejandro vai dizer que a comunidade de negócios deveria contribuir para o reino da lei. O Brasil é um país onde algumas empresas, talvez todas, contribuíram para o esfalecimento do reino da lei. Então, você administra a Magazine Luiza, você é uma empreendedora, uma empresária, o que você acha disso? Boa tarde para todo mundo. E falando da imprensa, eu sou totalmente a favor da imprensa livre, mas quem é líder paga alguns preços. Ontem eu falei para a Cristina que eu fui fazer três eventos, em todos os três eu tentei passar o que eu faço, de repente falaram bem do evento, mas puseram o meu sapato que eu tinha ganho, que era estrangeiro, fotografaram. Então, está meu sapato lá. Não. E isso aí eu falei para a Cristina, preços que se paga, mas a imprensa no Brasil é uma imprensa livre e a gente tem que continuar lutando com isso. O que aconteceu com o empresário brasileiro, e eu acho que é com o empresário de modo geral, geralmente a empresa foi nascida com muito sacrifício de algum empreendedor que começou a sua história de vida e que teve que se dedicar muito à empresa, e com isso ele ficou muito descolado do social. E a minha luta hoje é para não ter uma empresa social ou uma empresa que ganha dinheiro. É para que uma empresa possa ter as duas coisas, que ela seja social e ganhe dinheiro com isso. Eu te confesso que não é fácil isso, principalmente antes, é uma coisa muito mais difícil, mas eu acho que eu fico muito satisfeita de ver no fórum assuntos tão importantes, sociais, de diversidade, de gêneros, como eu tive participando. Eu acho que só através da economia a gente vai ter mais justiça e as empresas vão ser melhores, porque nada melhor do que uma coisa quando ela chega no seu tempo.
Agora, realmente, como o Brasil tinha impostos muito altos e tudo era muito caro, isso foi muito sério. Foi uma coisa, e o Lava Jato trouxe para o Brasil, acho que isso vai contar a história, porque todos foram condenados no Lava Jato. Então, isso é uma coisa que me deixa muito triste. O Magazine Luiza auditou uma empresa há 15 anos atrás, eu sou do interior, e auditamos uma empresa internacional e pagamos o preço, porque eu dizia para a auditoria assim, puxa, estou te pagando tão caro para você falar tão mal de mim. Então, porque a auditoria realmente é uma auditoria que tem que falar, mas isso valeu. Mas nem todo mundo, eu acho que por eu ser mulher, por vir de uma família onde as ações não interessam tanto o preço de ação, mas que a empresa dure 100 anos, eu fui beneficiada por isso. As nossas ações chegou a valer nada, minha família nunca ligou para saber por que está valendo pouco, também nunca ligou para falar parabéns, está valendo muito. Então, eu acho que esse critério da família me ajudou a fazer a lição de casa antes do momento. Isso nos ajudou muito. E a liderança hoje, minha gente, eu estou falando para todos os presidentes de empresa, nós temos que tirar essa crença que nós somos muito ruins. A liderança, os presidentes de empresas têm que assumir a diversidade, têm que assumir o social, têm que assumir, não assumir o papel do governo, mas assumir para contribuir para o governo. Nós não podemos aceitar 60% da população que ganha menos de R$2.000. As faxineiras que estão trabalhando andam 4 horas para chegar em casa, e 4 horas para voltar de casa, que estão trabalhando aqui conosco. São 8 horas que ela fica no ônibus. Então, assim, as lideranças têm que tomar cuidado com isso. Elas têm que estar atentas à pessoa mais simples que trabalha na sua empresa. Isso eu acho que está tendo uma consciência muito grande. Está mudando muito essa consciência. Até porque hoje, uma empresa que não é social, que não tem responsabilidade, ela não vai ter cliente. O cliente hoje, jovem, é muito mais exigente. Então, está mudando, e eu acredito muito na imprensa, independente do meu sapatinho, viu? Thank you very much. Muito obrigado. Agora tem um banqueiro aqui, brasileiro aqui à minha esquerda. Eu tenho 2 perguntas para ele. Sim, muitos brasileiros vivem com um salário abaixo de R$2.000 ao mês. Não é muita coisa em dólares norte-americanos. O Brasil está no meio de uma recuperação econômica, mas é novo, está começando a partir de uma recessão e de um crescimento econômico muito reduzido. O que o setor bancário pode fazer para ajudar nessa recuperação econômica? E, além disso, você dirige um dos maiores bancos privados no Brasil. Eu volto à pergunta que eu fiz já à Luiza. A fé na comunidade empresarial no Brasil e na América Latina caiu muito. Os bancos deveriam fazer um trabalho importante, mas não são muito bem amados. Mas será que os banqueiros são amados no Brasil? E como isso? Eu queria só, antes de responder a primeira pergunta, fazer uma referência aqui. Nós estamos discutindo novas lideranças, surgimento de novas lideranças, a importância de novas lideranças. E nós abrimos os jornais hoje no Brasil e vemos o assassinato de uma líder, de uma jovem líder no Rio de Janeiro, a Marielle Franco. Enfim, uma coisa terrível. Eu queria apenas manifestar a tristeza por esse fato e o desejo de que ele seja esclarecido com a máxima rapidez. Indo para as suas perguntas. Quer dizer, de fato, nós estamos começando um movimento de recuperação econômica depois da maior crise que nós tivemos na nossa história. Quer dizer, em 2 anos, perder praticamente 8% do PIB. Isso nunca tinha acontecido, uma crise de proporções imensas. O ano passado crescemos 1%, esse ano já se prevê
um crescimento de 3%. Eu acho que o setor bancário tem algumas funções fundamentais na promoção do crescimento. A primeira função importantíssima é se manter saudável. Quer dizer, um sistema bancário saudável é fundamental para qualquer economia que queira crescer. Não se tem notícia de economias crescendo sem o sistema bancário saudável. E o sistema bancário, acho que se mantém saudável, se preocupando com a sustentabilidade da sua atividade. A sustentabilidade da sua atividade, com isso eu quero dizer, não olhar apenas o resultado imediato, o resultado do próximo ano, mas procurar, enfim, desenvolver as suas atividades preocupada com o seu cliente. Eu tenho a impressão que cada vez mais nós fazemos isso nesse mundo, enfim, moderno. Nós temos falado muito em client centricity, em customer journey, e diversas coisas, que é conhecer no detalhe a atividade das pessoas a quem você serve, procurar ouvi-las, procurar entendê-las e ver em cada aspecto dessas jornadas que eles têm, a jornada de abertura de conta, a jornada de tomada de um empréstimo imobiliário, tomada de um financiamento de veículo, quais são, a gente pode identificar os pontos de dor, os pain points, para resolvê-los. Eu estava, inclusive, pensando em que isso é uma grande carência entre as nossas lideranças políticas hoje, e que isso que no mundo empresarial está se tornando tão costumeiro, quer dizer, deveria haver uma preocupação. As boas lideranças que nós podemos formar são aquelas que sejam capazes de ouvir os seus eleitores. A gente devia se preocupar com a jornada do cidadão. Quer dizer, quais são os pain points na jornada do cidadão? Quando o cidadão busca educação, quando ele busca uma moradia, quando ele busca saúde, quando ele busca, enfim, transporte. Eu acho que esse exercício e as novas tecnologias, que, por um lado, agravam o cenário atual, na medida em que aumentam a desigualdade, que aumentam o desequilíbrio de renda. Por outro lado, elas nos permitem ouvir muito mais gente. Então, nós temos as ferramentas hoje para ouvir as pessoas. E eu acho que as lideranças, enfim, devem aproveitar isso para procurar, enfim, identificar quais são as reais necessidades e se dedicar a isso. E a resolução disso, e voltando aqui agora um pouco ao banco, a resolução tem sempre dois grandes grupos, a resolução desses problemas. Um grupo são os problemas, é como você resolve aquilo que você pode fazer no curto prazo. Em economia nós temos isso, no banco nós fazemos isso, as medidas imediatas. E as outras são as reformas estruturais. É aquilo que você precisa para preparar o país para o longo prazo. De maneira que eu vejo um grande paralelo entre, enfim, a atividade de gestão de uma empresa. Eu acho que há aprendizados que podem ser extraídos disso para as lideranças públicas, para como você faz na gestão de um país. Se os bancos podem ser amados. É difícil amar alguém de quem você necessita tão fortemente como os serviços bancários são feitos. Quer dizer, os pontos de contatos são imensos e quando você tem uma superfície de contato muito grande, há falhas. Há falhas e, enfim, sempre as falhas tendem a nos impressionar mais que aquilo que é bem feito, que aqueles serviços que nós recebemos bem feito. Então, eu tenho a impressão que nós sempre estaremos sujeitos a frustrar, enfim, os nossos clientes em alguma medida, em algum ponto. Eu acho que o nosso trabalho é ter humildade para reconhecer que um esforço contínuo de melhora é necessário e, enfim, envidar os melhores esforços para estar sempre resolvendo esses problemas. E ter uma visão, diria, de país, ter uma visão mais ampla do que a do negócio bancário estrito. Quer dizer, saber que, através da nossa atividade, nós alavancamos o crescimento e nós podemos permitir, desde que as pessoas satisfaçam as suas necessidades mais básicas de consumo, de uma maneira mais rápida, até permitir que as grandes empresas, enfim, sejam capazes de financiar os seus projetos,
que devem gerar empregos, enfim, permitir o crescimento do país no médio prazo. Thank you, Cândido. I think you're absolutely Muito obrigado, Cândido. Você está totalmente certo. Você tem a tarefa é importante, que é a humildade. E líderes não poderiam ser os líderes que são sem essa humildade. Agora, Nayeli, você lidera uma das escolas de política pública na Oxford e você forma tecnocratas. Os tecnocratas também não estão muito na moda. Na campanha do Brexit, um ministro britânico dizendo que o país está cansado de peritos, não precisamos de peritos. E você treina pessoas que vão ser responsáveis e tal, como garantir que os nossos tecnocratas não são apenas tecnocratas, também são líderes, no sentido da missão. Como você vai instilar isso nos seus estudantes em MBA na Oxford? Obrigado, Andrés. A gente só não é uma escola para tecnocrata, sem dúvidas. Meus colegas e eu acreditamos profundamente que precisamos de um novo tipo de políticos no mundo. Em todas as eleições democráticas nos últimos 2 anos, uma maioria das pessoas votou contra os partidos estabelecidos e contra o establishment. Fosse na França, na Itália, mesmo no seu país, no Chile, você contou pra gente que foi o candidato de fora que teve 2% dos votos. E os grandes partidos franceses estão perdendo totalmente o suporte. No Reino Unido tivemos o Brexit. São tempos difíceis. É um grande alerta para todas as democracias sobre o que está dando errado. O que a gente está fazendo na nossa faculdade? Bom, em primeiro lugar, aprender o mais rápido possível quais são as lições que temos de aprender desses populistas radicais, desses movimentos populistas radicais. Por que eles são bem-sucedidos? Não é porque os eleitores sejam burros. As 3 lições que eu tiro disso, em primeiro lugar, é que esses políticos estão ouvindo. Foi o que Cândido Bracher disse. Eles estão escutando. E aqui no Brasil, a Luísa falou ontem, 60% dos lares brasileiros vivem com menos de R$2.000 por mês. Quando um candidato como o Bolsonaro diz, eu vou dar para cada um de vocês um revólver, muita gente pensa, esse cara tá maluco. E essas pessoas esquecem que muita gente está escutando o seguinte, finalmente um político que entende que o meu problema é a segurança. Eu não concordo que todo mundo tenha que ter um revólver, mas pelo menos esse sujeito está entendendo que o meu problema é segurança. Então, a primeira coisa é ensinar as pessoas a ouvir. Isso é difícil. Nos últimos 30 anos, os políticos usaram empresas de relações públicas, focus groups, serviços online, pesquisas online. E isso não significa escutar. Um ótimo exemplo de ouvir foi a campanha de Macron na França. Ele foi lá, botou as pessoas a pé para bater na porta das casas na França e saber o que as pessoas queriam antes que eles começassem a campanha. Foi a primeira lição. Ele fez isso com 3.000 domicílios. A lição número 2 é comunicação. Todo mundo diz que os populistas têm mensagens simplistas, né? Make America Great, reassumir o controle, fazer a América voltar a ser grande. Só que mensagens simples não precisam ser simplistas. A gente precisa ensinar aos tecnocratas e aos políticos que é preciso tempo para pegar uma coisa muito complicada e transformar em algo simples e intuitivo para que as pessoas compreendam. Mas se a gente não investe esse tempo, a gente não permite que os cidadãos democráticos considerem você responsável. Ou seja, aprender a ter o tempo para comunicar com clareza. E a terceira coisa, acho que é a mais importante, e ela envolve todo mundo que está aqui nessa sala. Pensar em qual é a visão transformadora que a política está oferecendo para a população. Eu vou confessar que, mesmo neste país, eu ouvi esses 60% dos brasileiros que vivem com menos de R$2.000. Eu acho frustrante ouvir políticos que estão concentrados quase exclusivamente na necessidade de equilibrar o orçamento e controlar a inflação. Isso não é uma visão que mobiliza as pessoas. É claro que é sensato fazer isso.
Mas o que a gente pode fazer aqui nessa sala, o setor privado, o setor público e seus líderes? É nos unir para ajudar os políticos a ter uma visão mais transformadora e mais ousada. Eu sempre penso na Grã-Bretanha, em 1945, ao final da guerra, um país com uma dívida de 250% do PIB. Ou seja, totalmente falido o país. E o que Clement fez? Ele criou uma visão ousada e grandiosa de moradia digna, de um sistema de saúde nacional e de escolas dignas para as crianças daquele país. Qual é o equivalente disso hoje? Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar esperando o governo vir com uma grande visão. Eu estou dizendo que cada um aqui nessa sala pode ajudar a começar a pensar no que é essa visão ousada. Essa visão que vai falar com esses 60% da população que não estão aqui nessa sala e que estão usando a única arma que eles têm, que é o voto. Para dizer a quem está aqui nessa sala e a outras salas aqui nesse hotel que eles não aguentam mais a situação como está. Os líderes têm uma tarefa grandiosa à sua frente. Na nossa escola, a gente está fazendo o melhor para dar aos líderes de 80 países as ferramentas para fazer isso, para ouvir, para ter princípios mais claros e melhores, a capacidade de comunicá-los e para ter uma visão transformadora e a capacidade de mobilizar as pessoas de todos os setores para que elas, de fato, atinjam essa visão. Obrigado. Acho que a questão do déficit orçamentário, a dívida nacional, são instrumentos. E nós, como líderes, às vezes fracassamos quando a gente fala nesses termos sobre esses instrumentos e a gente não fala sobre os objetivos. Os instrumentos deixam a sociedade mais estável, fazem a economia crescer, criam empregos. Só que com grande frequência, nós economistas somos culpados disso, e os líderes, empresários também, os políticos também, a gente para nessa discussão dos instrumentos, a gente empaca aí, a gente não fala dos objetivos. Às vezes não somos bons em comunicar sobre isso. Paul, você toca uma grande multinacional, vocês operam em vários países. Essas multinacionais muitas vezes são vistas com suspeitas que as coisas mudaram um pouco hoje. Agora estamos pensando em igualdade de gênero, transparência. Os latino-americanos olham para as multinacionais europeias ou canadenses, e talvez até as americanas, às vezes, como instituições que podem trazer essas boas práticas para cá. Mas tem gente que diz, a gente está importando valores estrangeiros. Como as multinacionais podem, de fato, trazer melhor liderança e melhores práticas, principalmente para os mercados de trabalho, que é uma parte da América Latina que não funciona tão bem assim? Eu vou responder, mas em primeiro lugar eu quero falar daquele ranking ali. Você falou dos atores de novela, né, que eram os mais admirados. Eu também, às vezes, admiro eles. É preciso... Tem uma percepção da sociedade de que o que é grande é ruim, né? Grandes empresas, grandes instituições, políticos. Às vezes tem uma reação na sociedade. Não é só multinacional pela multinacional, mas é o establishment. E isso liga com os comentários feitos ali. O tema é sobre uma nova era de liderança. E isso volta para a liderança nas empresas. E isso fala de um filósofo chinês que diz que você não é responsável só pelo que você faz. Você é mais responsável por aquilo que você não faz. Em algum lugar, o título, para mim, acho que é um ponto de virada. E se os políticos não fazem a curva certa, não tomam essa jornada certa num continente que tem um futuro permanente, né? Há muitos anos a gente diz isso, a América Latina tem tudo à sua frente e tudo para fazer acontecer e a gente ainda fala na mesma língua. Então a gente está num momento de virada. A gente vai ser responsável por aquilo que a gente não faz. E por não tomar as decisões retas. E por não ver a perspectiva de longo prazo. Isso seria ruim. E seria prova de falta de liderança. A liderança
não trata só do seu mandato, do seu governo, é o que você entrega para o líder seguinte. A liderança não está relacionada à sua sobrevivência, ao seu sucesso. É o sucesso daquilo que você está liderando. A liderança não fala do seu mandato só e de hoje, fala sobre o longo prazo. E eu acho que é aí que entra a liderança real. A gente está no momento de virada. Na América Latina temos muitas eleições aí por vir, 6 esse ano, 6 no ano que vem. São boas oportunidades de reinspirar para que a gente tome o caminho certo. Isso está ligado com instituições sólidas, com reformas estruturais. Todo mundo sabe o que precisa ser feito. E, ainda assim, as coisas não são feitas. O curto prazo sempre ganha. A próxima eleição entra em cena o populismo. E o populismo é uma forma de simplificar aquilo que os outros não fizeram. Você fala de partes que os outros não falaram. E a população é sensível a isso. E tem essa questão de inclusão. Aí, os líderes empresariais e políticos, sempre vai haver tensão, a gente sempre vai voltar para o começo se a gente não cuidar da maior parte da população. E a gente não fez isso. Na América Latina, sobretudo, em que a diferença entre as classes está sendo ampliada. E já está no nível baixo. Você falou daquela renda de R$2.000, né, das pessoas. Nós temos uma oportunidade única agora neste continente e no mundo como um todo, mas aqui especificamente. Esse ambiente de crescimento global, a América Latina sempre foi influenciada positivamente pelo crescimento mundial. A gente tem matéria-prima, então é uma oportunidade única que a gente deve abraçar. Temos uma população jovem, temos dividendos que podem ser usados pelos próximos anos, antes que isso vire passivo, né, numa população mais velha. Então, precisamos de liderança e não de política. É ter uma visão de contexto, ver o cenário mais amplo, não ficar pensando apenas na próxima eleição e dar forma à sociedade como um todo. Outro chamado para os líderes é integrar o continente. É bom ver o Mercosul, a Aliança do Pacífico, e o Mercosul está olhando para o Oriente e o outro está olhando para o Ocidente. A gente tem que olhar um para os outros, a gente tem que integrar os nossos mercados. Os mercados abertos sempre impulsionaram o crescimento inclusivo. Agora eu vou falar sobre o setor privado, as empresas, a liderança nas empresas. Nós temos... Bom, você também vai ser avaliado pelo que você não fizer. A questão não é só os acionistas. São todas as partes interessadas. A atividade econômica como um todo faz parte da sociedade. Não é uma dimensão isolada. Nós, nas empresas, estamos ligados à sociedade. Temos que cuidar, claro, dos acionistas, mas temos que cuidar da sociedade. Temos que ver a sociedade através das nossas ações. A gente chama isso na Nestlé de criar valor compartilhado. Precisamos cuidar dos acionistas e, ao mesmo tempo, em tudo o que fazemos, temos que ter uma intersecção positiva com a sociedade, criando valor compartilhado. E isso, a gente vê cada vez mais empresas e líderes falando sobre isso, expressando isso e fazendo isso. Há uma conscientização de que uma empresa não pode ser bem-sucedida com o tempo se ela não cuidar da sociedade, do ambiente e da comunidade onde ela atua. A Nestlé está há 100 anos no Brasil. A gente ficou aqui nos tempos ruins, nos momentos bons, e houve momentos ruins. Em alguns países, nós estamos, e nem haveria justificativa para estar lá no curto prazo. Mas a gente está participando, a gente tem um compromisso com os consumidores, com os fornecedores, com agricultores, em alguns casos. E isso é liderança. É por isso que o meu papel, isso está muito claro no meu papel na empresa. A gente vai ser criticado. Somos uma empresa de tamanho considerável e a gente não pode se esconder desse debate, fugir do debate. A gente tem que participar, explicar e ser claro para a sociedade, como a gente tenta fazer. Muito obrigado. Temos tempo para mais uma pergunta para os panelistas, depois a gente vai abrir para o público. E eu quero abrir para o grande público mesmo. Queremos falar agora sobre populismo. Todos concordamos para dizer que o populismo surgiu de uma falta de
coordenação entre o povo e o governo. Então, 60% dos brasileiros vivem com menos de R$ 2.000. A gente podia deixar as coisas como estão e jogar fora o problema. Mas vamos perguntar a cada um dos nossos panelistas, somos todos líderes aqui, uma coisa que vocês fariam diferente no passado, ou talvez que vocês estão planejando fazer agora, e que mudaria essa percepção, e que faria com que essa desconexão com os clientes, com os eleitores, e assim poderia defletar e reduzir a ameaça do populismo. E, então, eu pergunto a cada um dos líderes que estão no painel e também depois ao público em geral aqui na sala. Nada que vocês fariam diferente? Eu acho que é algo talvez que a comunidade empresarial poderia melhorar no meu país, no México, talvez na América Latina, ser mais envolvido, mais engajado. Talvez não tenha engajado o suficiente. Poderia fazer melhor, não apenas para nossa responsabilidade corporativa e social dentro das nossas empresas, mas a gente tem que ser cidadãos corporativos e viver de acordo com esses princípios. E se engajar também para tentar, sabe, moldar a visão que eu estava mencionando. É uma visão transformadora, mas também mostrando quando as políticas públicas estão falhando, tentando ser mais construtivo e ser mais envolvido enquanto cidadão corporativo, e para abaixar as tensões sociais e reduzir a ameaça do populismo. Será que é possível acrescentar alguma coisa? Experiências passadas, eu acho que no Brasil, e imagino que em outros países na América Latina, não há mais espaço para o que chamamos aqui de estelionato eleitoral. Um candidato defendeu uma plataforma e, uma vez eleito, comunicar que a conjuntura econômica é muito grave e dar uma guinada para uma plataforma completamente diferente. Então, para mentiras e promessas irreais, eu acho que o país começa a ficar um pouco mais vacinado contra elas. E a reitora falou muito propriamente, reitora Woods, que é preciso ouvir o que a população quer, é preciso ouvir e é preciso inspirar, é preciso que os políticos mostrem a necessidade de ajustes, mostrem que com os ajustes, comuniquem bem a necessidade de reformas, que é só com elas que o país vai crescer, aumentar o número de empregos, aumentar a renda, aumentar o bem-estar social ao longo dos anos, mas é preciso também inspirar, é preciso dar alento, mas com cuidado, porque nós tivemos aqui em governos anteriores programas como Minha Casa Minha Vida, que cuidava da moradia popular. Tivemos o FIES, que dava crédito estudantil, Ciências Sem Fronteiras, que levava nossos estudantes de graduação para o exterior. Eram todos programas muito bons, que ouviam anseios da população, só que eram insustentáveis e ajudaram a estraçalhar o nosso orçamento. Então, Muito obrigado, você tem toda a razão. Eu acrescentaria apenas que candidatos estão na plataforma, prometem alguma coisa na eleição e depois não fazem o que falam. Não é só um privilégio do Brasil, no Fujimori, no Peru ou na Argentina também aconteceu. Podemos abrir a conversa para o público. Se vocês tiverem uma pergunta, por favor, se identifiquem e sejam concisos, porque a gente não tem muito tempo. Aqui, a palavra é sua. Um microfone sem fio está aí. Sou Alfonso de Caracas, da Venezuela. Eu gostaria de ouvir a sua visão que você está trazendo, senhora Woods, para a transformação. O que pode ser um conselho seu para os líderes reconectarem-se com a humanidade, considerando que todas as soluções estão dentro das nossas almas para conectar as pessoas, mas não apagar o populismo, porque há uma linha tênue que separa isso. Se você tivesse um conselho, eu apreciaria muito. Obrigado. Você foi pedido para comentar sobre a alma. Você consegue fazer isso? O que eu teria falado sobre o que a gente pode fazer? Isso responde a essa pergunta, porque
E, mais uma vez, eu chamo os participantes aqui para ajudar. A gente lidera os modelos econômicos e sociais. A gente não pode escapar disso. A gente pode resolver esses problemas daqui a 30 anos através do crescimento. Como conseguir esse crescimento? Eu já acredito que a crescimento vai levantar as vidas, mas não está mais acontecendo. O nível da renda está declinando, então as pessoas têm muitas razões para ser ansiosas e ter medo dos robôs de roubarem empregos, por um lado. Eles são nervosos e ansiosos e o clima econômico lhes dá razão. Então, qual o outro modelo? Eu gostei da sua pergunta sobre a alma, porque não se trata apenas de políticas econômicas de redistribuição, se trata de dignidade. Muito do populismo apela para a autoestima das pessoas, a sua identidade e etc. Então, acho que o novo modelo econômico, o novo mix, a nova mistura, a solução combinada para as sociedades não se trata apenas de uma redistribuição. Não acredito num salário mínimo universal, não. Eu acredito que as pessoas têm que receber. É por isso que eu voltei para o modelo de 1945 na Grã-Bretanha, porque cidadãos participativos num país é importante. Você precisa de uma moradia digna, você tem que ter certeza que você adoecer, você não vai ficar na rua, e as crianças têm que ter uma chance de ter a educação. A gente tem que voltar para esses básicos. Muito obrigado, Nairi. É uma pergunta ali, uma mão está levantada. Meu nome é Marcela, eu sou da Mileus Food Safety, pertenço a um grupo de startups que foi convidado para vir aqui ao fórum discutir as questões que estão interligadas a esse universo das startups. E eu queria ouvir um pouco de vocês, líderes, como que vocês estão lidando com esse surgimento dessas empresas inovadoras que estão trazendo muitas tecnologias para a gente nos dias de hoje. Como que vocês lidam com isso no sentido de abordar essa nova liderança para o nosso ambiente? Eu sei, por exemplo, um dos exemplos aqui é o Cubo do Itaú aqui em São Paulo. Então, como que as outras grandes organizações estão lidando com essa Take that up. Leaders. Quem gostaria de responder a essa pergunta? Os líderes não se encontram apenas em grandes empresas, podem ter encontrados em inovadores, jovens, fundadores de startups. Senhoras... E o Cubo, que é uma incubadora que nós temos, é um edifício que agora tem aprendizado. Nós temos aprendido muito com as startups, a começar pela forma de organização do trabalho. Enfim, a gente vê, em maior parte das startups que nós conhecemos, uma forma de trabalho muito cooperativa entre as diversas áreas, que é algo que nós temos procurado reproduzir. Acho que essa é uma pergunta fundamental.
A sociedade vai ser formada por isso. O Fórum Econômico Mundial é muito forte nisso com os Global Shapers. Vocês atraem esses jovens e fazem eles prosperarem com o tempo. Não é que as pequenas e as grandes estejam competindo umas contra as outras. Nós abraçamos muito a juventude. O desemprego da juventude, sobretudo aqui nessa região, é uma bomba relógio. Então, abraçar essa juventude e ter essa mentalidade de abraçar as oportunidades do futuro e abrir os braços para esses jovens, abrir portas para que eles vejam como funciona e criem essas empresas, aí eles podem levar esse conhecimento para eles. Eles têm que ter empregos dignos ou eles têm que explorar essa ansiedade deles por novidade. Temos vários projetos, inclusive com governos, principalmente na Argentina, aqui no Brasil. Muitos desses jovens, temos iniciativas de participação dos jovens. Isso está causando muita motivação na jovem geração. E esse é um continente jovem, com uma jovem população. Eles são parte da solução para o futuro. A gente tem que abrir os braços para eles. Temos mais uma pergunta. Temos tempo para mais uma pergunta. O senhor ali atrás. Eu sou do Chile. Foi uma conversa aqui misturada sobre liderança, um pouquinho de liderança, um pouquinho de gestão. Se vocês tivessem que escolher uma coisa para os políticos, eles seriam líderes? Nós temos Chávez e Castro, que são ousados, tiveram visões ousadas. Pode até ser visão errada, se você me perguntar. Mas o que a gente precisa? Ou será que é bom ter um modelo híbrido? Um político é um líder ou é um gestor que vai resolver problemas? Ótima pergunta. Quem gostaria de responder? Eu quero responder. A gente pensa muito nisso na nossa universidade. Acho que todos aqui na sala pensam também. Os líderes têm que fazer duas coisas, e as duas muito bem feitas. A primeira é forjar uma visão num grupo, e a segunda é mobilizar as pessoas para que eles atinjam essa visão. Não faz sentido ser um líder com uma visão se você não consegue mobilizar ninguém. E as pessoas conseguem mobilizar mais quando fazem parte da criação dessa visão. Então, eu não acho que há uma diferença entre liderança e gestão. O líder que fala, eu sou um líder e ninguém segue, ele não está liderando nada. E o líder que fala, eu tenho uma ótima visão, mas ninguém implementa essa visão, ele está fracassando como líder. Então, as duas coisas estão atadas, caminham de mãos juntas. Tentar uma terceira para ela. Na nossa empresa, a gente fala, bom, líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que elas acham que pode ir, e te leva mais longe do que acha que pode ir também. A gente costuma dizer, na nossa empresa, que para você ter as pessoas alinhadas, você tem que ter ela na cabeça, no coração e no bolso. Na cabeça é quando a gente participa, eles participam da estratégia do pensamento. Eles dão um palpite, inclusive, não importa o nível. No coração é quando a gente é realmente verdadeiro com os nossos filhos. Quando eles sentem que a empresa é verdadeira. E no bolso é quando a gente está dando lucro, que a gente tem que dividir o lucro para eles. Então, a partir de 105%, foi tudo em cota, todo mundo ganha bônus. Mas a partir de 105%, todos participam do lucro da empresa, todos sem exceção. Então, eu acrescentaria o bolso para você. No bolso também é muito importante que a liderança também sinta que a empresa dividiu com eles aquele lucro que está tendo. E eu concordo plenamente com você. Thank you so much. Muito obrigado a todos. Acho que foi um excelente encerramento. E aí a gente vai começar a concluir esse debate. Uma preocupação comum aqui é que o populismo não é bom, mas os populistas são líderes, conforme citou agora o colega. E aí a gente precisa contrapor um estilo de liderança diferente a isso. E essa liderança diferente precisa tocar as nossas cabeças, os nossos bolsos e, sobretudo, talvez os nossos corações. E eu gostaria, então, de aplaudir os nossos debatedores. E agora eu quero pedir aos meus colegas, por favor, fiquem sentados aqui mais um minutinho e vamos passar a palavra para Olivier Schwab, que vai dizer as palavras finais. Andreas, muito obrigado por resumir
esse painel maravilhoso e cheio de ideias. Eu gostaria de agradecer aqui aos nossos co-chairs, não apenas por essa hora aqui de informações e sabedoria que compartilhamos, mas também por nos ajudar a preparar essa reunião como um todo. Eu acredito, colegas e parceiros, que vocês tenham se sentido inspirados pelo conhecimento compartilhado aqui ao longo desses dias, pelas ideias inovadoras e as novas parcerias forjadas aqui em São Paulo. Nós esperamos também que vocês saiam da sala com uma avaliação clara do contexto eleitoral da região e dos nossos desafios que temos à frente para o desenvolvimento dessa pauta da América Latina. Entre as áreas que encontram mais eco é a necessidade de continuar com essa agenda de reformas estruturais para que a região esteja mais bem posicionada para enfrentar os desafios. Temos que ter instituições mais modernas, promover o Estado de Direito, a produtividade e a competitividade. Sobretudo, percebemos um consenso em torno da importância de abraçar a tecnologia de modo a acelerar as mudanças necessárias no cenário econômico, político e social. Então, tendo isso em mente, é um orgulho anunciar a perspectiva de abrir um centro em São Paulo para a 4ª Revolução Industrial do Fórum Econômico Mundial como um catalisador para ajudar na adoção de novas tecnologias, com grande potencial para ter impacto na sociedade. É um prazer também ter aqui 50 startups dessa região, cujo programa vai continuar hoje à tarde, e eu espero que muitos de vocês possam participar. Temos também outras sessões para diferentes comunidades aqui à tarde, e elas prometem ser tão animadoras e interessantes quanto o programa que tivemos nesses últimos dias. Muito obrigado a todos por participar. Bom apetite!